Oi, gente! Hoje nós vamos perceber como os primeiros pensadores analisaram a arquitetura do universo. Tentaram perceber como este universo era composto, de que ele é composto. Se você olhar o mundo que nos permeia, você vai perceber que ele é de uma diversidade quase infinita. Não é? Nós temos um monte de coisa, um monte de substância com características e propriedades só delas. Essas propriedades vêm de onde? Como é que eu percebo como as coisas funcionam? É extremamente importante a gente notar como essas coisas estão ligadas e ao mesmo tempo têm propriedades distintas umas das outras. Essa foi talvez a primeira preocupação da humanidade quando tentou entender o universo. Será que cada coisa é uma única coisa? Ou será que essas coisas estão ligadas e partem de um tijolo, que é o tijolo que compõe toda a natureza? Será que nós temos uma junção de tijolinhos universais que compõem toda a matéria universal? Ou será que essa matéria é por si, ela, o tijolo daquela substância? Percebe que aí nós temos uma pergunta interessante. Como o universo está montado e como desconstruí-lo para tentar montar. Percebeu o poder da ideia? Se eu sei desconstruir o universo, eu posso tentar construir o universo. E isso me daria o poder de criar o universo ao meu modo. Por isso que alguns cientistas correram para esta ideia. No início, há uma ideia interessante de que todo o universo era composto por 4 substâncias, né? Que é a teoria dos 4 elementos. Seriam os elementos artífices, os tijolos da construção universal, que são, para eles, terra, fogo, ar e água. Esses 4 elementos, de alguma forma, se compunham, se misturavam, dando as substâncias como nós as conhecemos. Imagina todo o universo composto por apenas 4 elementos. Sim, essa ideia para a gente estapafúrdia hoje já foi a ideia que permeou o pensamento humano durante muito tempo. Não é? Então, você tem aí uma ideia de como os cientistas pensavam terra, fogo, ar e água e suas composições. Essas composições da matéria daria o elenco de coisas que existem no universo. Tá? Mas havia controvérsias. Por quê? Te explico, é até fácil de te explicar. Se eu tenho terra, se eu tenho fogo, se eu tenho ar e eu tenho água, tá? Como é que isso vai se juntar para formar o metal? Por exemplo, tá? Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Se eu tenho terra, fogo, ar e água, quando eu ponho o fogo perante algumas substâncias, alguns elementos, tipo, pensa na madeira, tá? O que é que o fogo vai fazer com a madeira? Vai fazer com que ela perca massa e se transforme em cinza, não é? Isso é um problema que nós temos. Como explicar a atuação do fogo, haja vista que ele é um dos pilares, ele é um dos elementos, em relação aos outros elementos? E olha que interessante, eu peguei o fogo e o pus junto da madeira. O que é que aconteceu com a madeira? Perdeu massa. Eu pego o fogo, ponho junto do metal. O que é que vai acontecer com o metal? Pensa. Se a gente for para um laboratório, a gente vai perceber um dado interessante. Antes de eu ir para esse dado interessante, deixe-me falar o que os químicos, que não existiam na época, os cientistas, pensavam sobre essa composição. Tá? Eles pensavam o seguinte, que dentro do fogo existia uma entidade, a qual eles deram o nome de flogisto, e que o flogisto era uma entidade de massa negativa. E que por ter essa massa negativa, quando o fogo entrava em contato com qualquer outra das substâncias, por ter nele o flogisto que tem massa negativa, ele influenciava negativamente na massa dessa substância. Por isso que fogo junto da madeira, madeira perde massa. Fogo junto de folhas, folhas perdem massa. Não é? O fogo, ele tende a diminuir a massa das coisas. E aí as pessoas diziam, ele tende a diminuir a massa das coisas por uma razão. O fogo tem um flogisto e o flogisto tem massa negativa. Então, na hora em que o fogo entra em contato com essas coisas, o flogisto age sobre a massa dessas coisas, diminuindo ela. Só que agora volta para aquilo que eu te falei no início. E o metal?
Como é que fica o metal? Onde é que entra o metal nessa história? Se tu perceberes, pega ferro, tá? Não tenta fazer isso em casa não, mas pensa, pede para teu professor fazer contigo. Pensa nisso. Olha só, metal, ferro, tá? Esquenta o ferro. Mas esquenta com maçarico. Antes de esquentar o ferro, tenha o cuidado de pesar aquela massa de ferro. Você vai ter uma massa inicial, tá? Vamos dizer X gramas, tá? X, número qualquer, no seu pedaço que você pegou. Mas pense, tenho esses X gramas. Agora põe o fogo. Teoricamente, pela teoria dos primeiros pensadores, o fogo tem um flogisto. O flogisto tem massa negativa. Essa massa negativa entra em contato com o ferro. O que deveria acontecer com a massa do ferro? Diminuir. Mas o que acontece? Se tu parares, depois de um certo tempo, do ferro em brasa, tá? O que é que você vai ter? Você vai pesar aquilo quando esfriar e você vai perceber que a massa do ferro aumentou. Como aumentou? O flogisto não tem massa negativa? Por que no ferro o flogisto agiu com massa positiva? Ou seja, acresceu ao ferro massa. Eles não sabiam explicar. Por isso que a teoria ficava presa a terra, fogo, ar, água. No fogo, o flogisto e os metais, que não respondiam ao flogisto como as outras coisas. E aí, eles usaram um conceito metafísico. É porque os metais, eles são coisas que vieram do espaço onde Deus existe. Portanto, os metais são de natureza deificante. O metal ouro. Pense no ouro. Você já se perguntou por que o ouro ele causa essa loucura do homem tentando encontrar? De onde é que nasceu essa necessidade de possuir ouro pela humanidade? O que faz do ouro um metal tão especial? Você já se perguntou isso? Você sabia que o ouro nem é a substância mais rara que nós temos? Nós temos substâncias muito mais raras e que, teoricamente, pela sua raridade, deveriam ser muito mais especiais que o ouro. Deveria ela ter uma necessidade muito maior da humanidade buscá-la. Mas não, é o ouro. É o ouro que dá a base da moeda mundial. Por que isso? O que faz do ouro um metal tão especial? Para um pouco para a gente poder tentar explicar isso aí. Pense no seguinte, a humanidade, o homem, ele sempre teve e sempre terá a necessidade de se explicar e de explicar o mundo que o permeia. Quando você percebe essa necessidade, quando você olha para esta necessidade, você vai ver que há a necessidade natural do homem buscar Deus, né? E quando o homem busca Deus, como é que fica isso? Ele vai olhar para algo, uma entidade que está do lado dele e ao mesmo tempo não está. Não vamos entrar aqui em religião, até porque esse não é o cunho da aula. Mas eu gostaria que você percebesse, por exemplo, o Antigo Egito. Para os egípcios, Deus. Qual era a entidade material que estava intimamente ligada à figura de Deus? O Sol. Se tu olhas para o Sol, qual é a cor do Sol? Alaranjado, amarelado. Qual é a cor do ouro? A cor do Sol. Percebe? Percebe que a cor do metal ouro te leva à cor do Sol. Não tenta olhar para o Sol, visualiza de olho fechado, tá? E tu vais perceber que eles têm similaridade na cor. Então, lá atrás, alguns, ou a própria sociedade, vendo a beleza da cor do ouro e já com a ideia de que Deus era o Deus Sol, tá? Pensou, o Sol um dia triste chorou. E ao chorar, suas lágrimas caíram aqui na terra. E essas lágrimas solidificaram, virando o ouro como a gente conhece. Bonito, poético. Alguém usou isso. E, usando essa ideia, cunhou a propriedade deificante do ouro. Cunhou a necessidade do homem buscar esse metal para se sentir mais próximo de Deus. Quando você tem isso, todos querem. Quem é que, tecnicamente, acreditando na entidade Deus, não gostaria de ter Deus do seu lado ou possuir algo que veio diretamente dele? Percebe, então, o estágio de loucura que isso não gerou, né? A procura por algo que veio de Deus. É uma ideia bonita, é uma ideia poética,
Tá? E isso gerou na humanidade a necessidade dessa partícula, que seria necessariamente o ouro. Bom, com isso você vai ter o quê? As pessoas catando essas partículas. Só que aí alguém se perguntou, mas será que eu preciso catar? Será que eu preciso procurar? Será que eu não consigo construir o ouro? Será que eu não consigo perceber o ouro e fazê-lo em um laboratório? A ideia é alquimista, né? Transformar chumbo em ouro. Procurar ter uma técnica que fizesse com que todas as vezes que eu necessitasse de ouro, eu pudesse ir no laboratório e construí-lo para que eu usasse no que eu quisesse, tá?